Comercial! Eu tô lá tendo culpa. Outra conta registrando esse novo não. Comercial. Não, depoimento. Não, comercial. Vamos trocar os nomes do depoimento de uma pessoa que estava no ônibus e encontrou a pessoa mais engraçada de sua vida. Laís, como foi a história? Aí você fala inglês, eu vou dublando. Igual aquele comercial fala, eu tinha 20 quilos. Não, eu tinha 20 quilos. Deixa que eu falo. Eu estava no ônibus sentada, claro. E tinha uma senhorinha do lado. E a senhorinha perguntou, mas eu tô com o celular descarrego, ele E eu respondi. Depois de alguns 15 minutos, a senhorinha olha pra minha cara e diz, meu celular tem bubuca! E ele olha pra senhorinha e pergunta, Bluetooth? Bluetooth! Qual celular tem bubuca? Ele tem raiva! E eu comecei a rir. Depois de algum tempo, ela olha pra minha cara e pergunta, mas pra carregar o celular tem que sair mais tarde! Eu conhecido muito isso. Pula, eu quero contar outra história. Ah, não, encerra o programa aí. Junta todo mundo para encerrar o programa de hoje. Não. Junta todo mundo. Vai. Vai. Fico bem. Então esse foi mais um TV Unissom Pirata.